Nem toda fome é de comida. Às vezes é o corpo pedindo ajuda por algo que a mente ainda não consegue traduzir. A Cláudia Ferreira viveu um período em que a ansiedade, o luto e o medo se misturaram até o corpo começar a reagir. Hoje ela nos conta como enfrentou a anorexia e como a fé, o amor da família e a ajuda de uma equipe multidisciplinar fizeram com que ela redescobrisse o prazer de viver. E ao meu lado, Michele Moisés, psicóloga que acompanha pessoas com transtornos alimentares. Ela nos ajuda a entender o que acontece quando o corpo se torna o reflexo das nossas dores mais profundas. A Cláudia, vou ler para as pessoas entenderem quem é você. Cláudia Ferreira, 46 anos, secretária de uma clínica multidisciplinar. Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mãe do Carlos Eduardo e Marco Aurélio. Carlos Eduardo tem 29, chocada. A Cláudia não tem cara de ser filho de 29 anos. Marco Aurélio vai fazer 18. E tem uma frase que você me falou que eu deixei aqui em destaque. O mundo pode desabar, mas eu não deixo de ir à academia. Esse pensamento foi depois de todo o tratamento, né? Essa responsabilidade com você mesma. Foi o cuidar de mim. Prioridade. Eu priorizo hoje o cuidar de mim. Claro que eu cuido da minha família, é um prazer, mas priorizo muito a minha saúde, porque se eu não estiver bem, a minha família também não vai estar. Sim, exatamente. Então eu priorizo muito essa questão de ir para a academia, porque é o que me faz bem, principalmente psicologicamente. Vocês ainda vão entender, gente, por que dessa frase. E ao meu lado, Michele Moisés, 37 anos. Estou lendo porque eu quero Ctrl+C, Ctrl+V, de tudo que nós conversamos. Michele Moisés, 37 anos, psicóloga clínica, integrante e coordenadora do Núcleo de Comportamento Alimentar do Espaço Integrar, com foco na terapia cognitivo-comportamental. Seu objetivo é oferecer uma abordagem estruturada, baseada em evidências, para auxiliar os pacientes a alcançar suas metas. Por isso, embora atenda comportamento alimentar, sua atuação não se limita aos transtornos alimentares e afirma, abre aspas, para um tratamento eficaz, é essencial adotar uma visão ampla e compreender os desafios de forma integral. É isso mesmo? Exatamente. Não falhei em nada. Então, sejam bem-vindas. Obrigada. Eu tenho certeza, e eu gosto de falar assim, eu acredito que esse episódio vai ajudar muitas mulheres, muitas famílias, porque quando a gente fala de transtorno alimentar, a primeira coisa que a gente pensa é obesidade. E desta vez, nós vamos tratar um assunto muito delicado, que é anorexia. E talvez, assim como eu, você nunca tenha ouvido falar de uma pessoa que trata, né? É tratável? Eu falo, teve ou tem? Nem sei. A Michele vai explicar. Anorexia, não porque ela cultuava o corpo, foi por outro caminho, né? E aí, Cláudia, eu quero perguntar para você, em que momento que você percebeu que o seu corpo estava reagindo de forma diferente, que aquela perda de apetite já não estava normal? Na verdade, né, eu sempre fui eu sou magra, minha família toda é magra, então assim, eu nunca pensei nessa coisa do corpão, de estar com corpão e tudo. O que mais me pegou a começar a observar o meu corpo não, os sintomas, que para mim meu corpo estava ótimo. Então, o que me fez entender que tinha alguma coisa errada foi sintomas que começou a aparecer. Fraqueza, desânimo, até mesmo para ir trabalhar, para cuidar de mim mesma. Uhum. Pular refeições. Eu não vou tomar café, eu almoço. Aí chegava a hora do almoço, não vou almoçar não, vou fazer um lanchinho mais tarde. Quando o meu corpo reagia à falta de alimento, que eu passava mal, aí eu pensava, nossa, eu não comi nada hoje. Uhum. Aí eu fazia uma vitamina de fruta
comia. Então eu ficava assim, um dia inteiro e à noite eu tomava vitamina de fruta. Sem uma alimentação Não, nutritiva. não comia Uhum. praticamente nada. Uhum. E o meu corpo começou a dar sinais. Queda de cabelo, boca rachava muito, pele muito seca, unhas lascando, eu não dormia bem, eu não ia ao banheiro, a menstruação começou a ficar desregulada. E quando eu insistia em alimentar, porque eu pensava, nossa, tem muito tempo que eu não comi, vou comer. Uhum. Eu começava a mastigar, eu não sei se era o meu cérebro, eu acredito que seja, eu rejeitava o alimento, eu sentia enjoo. E se eu insistisse, eu vomitava. Eu não provocava com mão, com dedo, nada. Sim. Eu simplesmente vomitava. E aí eu comecei, tipo, tem alguma coisa errada, porque eu não consigo mais alimentar. Quando eu tentava, eu não conseguia. Mas também eu ficava o dia inteiro sem tentar, porque eu não sentia fome. Sim. Só que uma hora o meu corpo sentia e eu pensava, nossa, eu tenho que comer, eu tenho que dar Você energia. só atinava porque o corpo te dava um Isso, sinalzinho. Se meu corpo não desse sinal, eu ficava 2, 3 dias sem me alimentar. Eu só dava conta que eu não tinha comido quando ele dava um sinal. Tipo, às vezes eu passava mal e aí às vezes as pessoas falavam, sua pressão deve estar baixa, come alguma coisinha. Sim. Aí quando eu comia, o meu organismo não aceitava mais. Eu acho que ele acostumou a ficar sem alimento, não entendia. Eu comecei a procurar um médico quando eu comecei a vomitar muito. Aí que eu procurei um médico. E aí, isso tudo começou, você falou, né? Você sempre foi magra, e aí eu acho que é até mais difícil identificar, né? Que a pessoa já é magra. Eu não queria eu, pelo também. menos, nunca percebi. Isso. Nunca percebi, porque você sempre foi magrinha. Que momento que eu vou imaginar que a pessoa que já é magra possa estar com esse transtorno? Isso. Eu não parei de comer porque eu queria ficar magra. Eu parei de comer porque eu não sentia mais prazer no alimento. Eu não comia mais. Poderia ser o melhor prato. Às vezes pessoas ao redor de mim falavam, se for uma pizza, você come. Não. Não. Arroz e feijão eu não comia. Eu também não comia. O pra comer você me já- trazia dor, me trazia sofrimento. Aham. Mas eu não entendia o porquê que sentar numa mesa e comer era tão sofrido para mim, Sem sentir dor. sem sentir Porque a dor. gente espera isso, né? Você não tinha uma dor no estômago, não conseguia Não, comer. eu senti uma dor, talvez a doutora está aqui, uma dor psicológica. Era um sofrimento comer. Que é isso? Era um sofrimento comer. Agora, eu achei interessante, Cláudia, que você trouxe assim, você não se, você já era magra, você, por algum motivo, deixou, então, ali de se alimentar e foi prolongando cada vez mais dando as espaços mais refeições. longos nas refeições. Isso. Mas, inicialmente, você não começou a desenvolver esse hábito por uma questão de culto ao corpo, Não. né? Porque é uma característica, às vezes, para quem não sabe, as pessoas que têm o transtorno da anorexia nervosa, tanto a anorexia restritiva quanto a anorexia purgativa, porque existem essas duas diferenças, Sim. né? E aí, em alguns pontos, alguns marcadores, você já trouxe até aqui na sua fala, de características da própria anorexia, que é a menorreia, né? Então, Isso. assim, o corpo ele vai ficando tão desnutrido que ele perde algumas funções metabólicas Sim. mesmo. Então, perde-se ali, em alguns casos, perde-se a menstruação, para de menstruar, realmente o corpo já não menstrua mais. Essa característica de você não ter energia para executar funções, às vezes até básicas. Sim. Então, tem pessoas que dormem praticamente o dia inteiro porque realmente não tem essa energia, esse vigor, porque a falta de nutrientes, né, ela faz com que o nosso corpo, então, ele comece a criar essa reserva. Mas um marcador muito interessante é que as pessoas, elas querem, elas têm essa preocupação muito grande com a forma do corpo, né, ali como ela se vê, aquela preocupação excessiva em não ganhar peso, é uma característica que às vezes a gente acha até diferente, né? Se você conversar com uma pessoa com anorexia, às vezes você acha que você está conversando com uma pessoa que tem obesidade. Porque ela se enxerga daquela forma. Isso. Então, ela olha no espelho e ela fala assim, não, eu estou obesa. É como ela se sente, né? Então, tem essa distorção até da própria imagem e por esse motivo até a pessoa se
permanece ou sem alimentar ou nesse processo de perda de peso, porque se para ela ainda está se sentindo e se vendo como acima do peso, ela quer então buscar esse emagrecimento. E aí ela inicia esse processo. No seu caso foi diferente, você já se percebia magra, você não teve esse insight de querer buscar um emagrecimento para se sentir melhor, mas você, deixou de comer e foi aumentando ali Isso. gradativamente essa janela de jejum. Eu não sei se tem alguma parte no cérebro da gente que tem um bloqueio em questão da fome, né? Eu não acredito, eu não. Deve ter, porque o cérebro da gente, né? Tem hora que eu falava assim, será que bloquearam alguma coisa no meu cérebro da parte de fome? Porque eu realmente não sentia Mas apetite. tem um porém também, Cláudia, que até o que eu ia te perguntar. Nessa época foi o período de pandemia. Foi E no finalzinho foi de 2019, eu perdi minha mãe. isso. Então você teve essas duas questões, porque todo mundo Isso, sofreu de alguma forma com a pandemia, foi. né? E eu lembro que na época as pessoas falavam assim, e aí, Michelle, você vai poder explicar melhor. Quando a pandemia acabar, os consultórios de psicologia vão ficar lotados. Verdade. E aí você teve essa questão, pandemia, que aí já te limita de alguma coisa. Sim. E a perda da sua mãe. Então, isso pode ter colaborado, né? O seu Sim. emocional ficou abalado Sim. nesse sentido, né? Eu queria saber de você, como que era o seu dia a dia antes dessa fase? Você vivia uma vida super normal? Né? Vivia super normal, não fazia atividade física nenhuma, era trabalho, casa, cuidar de filho, mas normal. Sempre com a alimentação bem restrita. Eu me alimentava muito pouco. Sempre, até hoje, eu não sei te falar se lá no fundinho tem alguma coisa com medo de engordar? Eu ainda tenho eu ainda busco essa resposta, porque eu sempre me alimentei muito pouco. Eu até achava estranho pessoas que comem normal, para mim ela já come muito. Tipo assim, né? Eu achava, porque hoje coisa que tá feia pro meu lado. A pessoa tá comendo. Você chegou a pesar quanto? Eu cheguei a pesar 38 quilos. Vou colocar a foto aqui para vocês verem. Aí depois, o que acontece? Antes de ter um diagnóstico fechado, eu dava entrada no hospital diariamente com crises de ansiedade, infartando, e eles me colocavam no clonazepam e na vitamina B12. Porque eu chegava no hospital com crise de ansiedade muito magra. Achando que estava infartando. Achava mesmo que estava infartando. Sim. E os médicos, no primeiro momento, na emergência, eles não sabiam o que eu tinha, então eles me atendiam na emergência. Clonazepam para ela acalmar e coloca na vitamina B12 soro, porque ela está desnutrida e desidratada. Aí eu dava uma revigorada, eles me liberavam. Daí 2, 3, 4 dias voltava de novo. Numa dessas internações, dessas idas para o hospital, um médico atentou pela minha magreleza. Ele falou assim, você sempre foi magrinha assim? Eu falei, sim, sempre. Mas eu acho que agora eu estou mais. E a alimentação? Aí eu falei com ele, eu não como. Como assim? Eu não tenho fome. Não, mas hora nenhuma? Não, eu não como. Às vezes eu como quando eu passo mal. Como assim? Eu lembro que eu não comi, porque às vezes eu sinto uma dor de cabeça, o estômago fica enjoado. Aí eu lembro, nossa, eu não comi nada hoje. Aí, se eu estiver em casa, eu faço uma vitamina de fruta rapidinho e tomo. Ou se eu estiver na rua, eu compro alguma coisa e tomo. Então, assim, era mais líquidos. Porque você já tinha um período que já estava sem ingerir alimentos sólidos, então, naturalmente, Então, líquidos e pastosos era o que era melhor digerido para você. Isso. Aí, ele pegou e falou, tem alguma coisa errada com você. E que especialidade era esse médico, você lembra? Clínico médico, lá no Santa Helena. Sim. Clínico. Estava lá atendendo emergências. Que bacana ele ter se olhado, Foi. né? E aí ele chamou meu esposo e falou, a sua esposa não está bem, mas ela não está bem psicologicamente. Ela precisa de uma ajuda, ela precisa de um psicólogo, ela precisa de um tratamento urgente. Eu acredito que ela esteja com anorexia, mas eu não posso fechar diagnóstico. Vou fazer um relatório e vocês procuram um médico que possa ajudar. Aí o meu esposo conversou com o pessoal da empresa, as meninas lá da empresa, elas indicaram a doutora Tereza. Eu fui assim, tipo, eu vou, mas se essa médica mandar eu comer, eu não já vou, nem volto. Eu nem como. Nem volta. Mas aí, se a médica falasse com você, né? Até para o pessoal entender, o pessoal falasse, olha, Cláudio, você, então, agora... primeiro,
De início, quando ele sinalizou o nome anorexia, já foi um termo que você já conhecia? Você já sabia o que era? Uhum. Sabia que anorexia eram pessoas que se achavam gordas, que não comia para emagrecer. Aí você não se colocava nesse lugar porque você não se achava gorda. Eu não me enquadrava. Aham. Então, também não dei muita ênfase ao que ele falou, deixei. Uhum. A doutora Tereza trouxe a mesma questão. Ela leu o relatóriozinho dele e falou, então vamos investigar. Uhum. O que você gosta de comer? De tudo. Só que eu não tenho vontade de comer. Uhum. Eu não tenho vontade de comer, não me dá fome. Aí eu ainda lembro que eu falei para ela, tem como a senhora me receitar um comprimido para eu tomar e ele valer pelas refeições? Uhum. Aí ela falou, não existe. Por que a gente é assim? Porque a gente vem do prático. Isso. Para emagrecer, a gente. Me dá um comprimido. Para emagrecer, você não quer comer. Tem comprimido? É. Eu te agradeço. E para Gente, tratar. Ela falou Pois que é, não. a gente não quer passar pelo processo, né? Isso. E aqui eu fico pensando até um passo atrás, né? Que eu falo que eu também trabalho com comportamento alimentar, e eu digo também trabalho, porque assim, quando a gente levanta esse véu do alimento, ou o véu do que está por trás do que a pessoa comeu, porque ela buscou o atendimento, que às vezes é uma questão do comportamento alimentar, a gente vai observar ali uma série de outros comportamentos, e na verdade o alimento ou a comida, ele foi só assim um passo para a pessoa se aliviar, ou então ter uma forma de manejo. Claro que assim, a gente observa que de uma forma disfuncional, né? Traz prejuízo ali para a vida dela, mas ela utilizou daquela estratégia para manejar algum ponto. Então, quando você traz assim, olha, realmente a época da pandemia foi um ponto muito interessante para muitas pessoas. A gente trabalha, sabe, na psicologia, a gente chama de fator desencadeante. Sim. Então, não significa que todas as pessoas na pandemia desenvolveram anorexia, naturalmente, porque a pandemia foi um caso vivenciado por várias pessoas. Sim. Mas existia ali, de alguma forma, uma predisposição, e aí veio a pandemia, associado ao luto pelo qual você estava passando. Aí você traz até aqui um ponto muito interessante, que é essa ansiedade. Então, você estava com níveis de ansiedade extremamente elevados, e isso também é um ponto em comum em pessoas que têm anorexia. Alguns, antes de fato desenvolverem propriamente a anorexia, né, algumas pessoas desenvolvem por questão do corpo mesmo, elas querem ficar mais magras. Temos aí as redes sociais que contribuem, né, com isso, para pessoas que são mais sensíveis, né? Eu tenho certeza que eu não estava em busca do corpo magro, porque eu sempre fui uma pessoa magra. Então, assim, eu não estava em busca desse corpo. Mas alguma coisa me tirou esse eu acho que essa questão da ansiedade mesmo. Nossa, não vai dar tempo de almoçar. Então, eu como alguma coisa depois. Porque eu tô atrasadérrima para ir trabalhar. Tudo muito corrido. E esse depois foi indo, foi ganhando mais tempo, foi dando mais tempo. Eu acho que o corpo acostuma um pouco. Um outro ganho secundário que você citou, que à medida em que você foi emagrecendo, você começou a ser elogiada, tá vendo? Também teve essa questão. Chegou uma pessoa para mim e falou assim, eu estava te olhando, isso foi na igreja, e a pessoa chegou para mim no final do culto e falou assim, nossa, eu estava te olhando lá de trás. Nossa, você é tão bonita assim, magra, não engorda. Nossa. Então, eu já estava na vivência da anorexia. E eu recebi um elogio que eu estava bonita, por que é que eu ia comer? Para quê? Para que eu ia ganhar quilos? Até então você nunca tinha desmaiado, nada Não, disso, né? Então você não não. estava se sentindo Então eu mal. estava ótima, eu estava Aham. magra e ótima. Ótima. Estava com saúde, estava tudo bem. Nossa. Só que aí piorou, porque realmente me reforçou essa questão de ficar magra. Eu me lembro que uma vez eu estava na frente do espelho, só de calcinha e sutiã, arrumando para ir para a igreja com meu esposo, e eu falei com ele, amor, eu tô bonita, né? Aí ele falou, não, você não tá bonita. Nossa. Aí ele virou minhas costas pro espelho, olha as suas costelas. E o que você sentiu na hora? Raiva dele. Eu fiquei sem conversar com ele muitos dias. E você, antes desse diagnóstico, né, você já tinha feito terapia antes? Nunca, eu acho. E você teve resistência? Desculpa, doutora. Verdades duras de serem ouvidas. Eu tinha um preconceito, assim, enorme de psicólogos.
Por quê? Você achava que era por quê? Que era Por pra... que ele vai resolver meu problema? Eu vou lá, vou falar, o que ele vai fazer? Eu Porque a resolvo o meu problema. Eu, como sou uma pessoa que ama terapia, Eu amo é, também. quando a Mando gente todo não mundo fazer. conhece, a gente tem a doce ilusão de acreditar que vocês vão trazer a solução dos nossos Isso. problemas. E não é assim, porque a gente vai buscando uma resposta, né? Tipo, o que você vai mandar eu fazer? Vai que mandar eu você vai comer? Todo mundo estava mandando eu comer. Por que Eu não disso? precisava ir no psicólogo para fazer isso para mim, você entendeu? Então, assim, o meu primeiro momento, meu primeiro contato foi com a doutora Tereza, uma clínica médica, que me receitou um ansiolítico que me salvou. Que eu falo que ele me salvou, porque quando meu esposo falou, passa uma vitamina para ela falou assim, não, eu vou tratar a cabeça da sua esposa. Ele queria um suplemento, Queria. Um suplemento, sim. Eu tomei, de Vitamina. verdade. Sim, mas ele achava Naquele que a momento, solução estava era no só uma suplemento, vitamina, sim. né? Ele falou, não, primeiro nós vamos tratar ela que ela tá quase explodindo, ela tá ansiosa demais, ela não consegue nem conversar, ela fala uma coisa atrás da outra e eu não consigo nem acompanhar ela. Entra com esse medicamento, daqui 15 dias você volta. Teve uma boa aceitabilidade. Demais, demais. Eu tomei ele durante 3 anos e aí fiquei com ela um bom tempo, aí ela entrou com um suplemento, tomei esse suplemento no lugar da alimentação mesmo. Eu não conseguia mastigar. Até então ela não tinha te indicado terapia. Tinha, mas você estava resistente, porque você falou que você ia, às vezes, para consulta só para conversar. ela falava, Cláudia, eu não sou psicóloga. Mas não. ela foi um olhar bem acolhedor, Foi, ela né? me acolheu mesmo. Mas sempre falando que eu precisava procurar uma ajuda de um profissional. Eu não, tá funcionando. Eu tô comendo, eu tô tomando remédio direitinho. Mas mesmo assim, eu fiquei 3 anos com ela muito em cima do muro. Com caídas muito assim, sabe? Então, assim, ela realmente, o que ela pôde fazer, ela fez. Então, assim, de 3 anos para cá, de 3 anos para cá, que eu faço terapia todos os 3 anos sem parar. E nutricionista. A nutricionista tem 2 anos. Conta para as pessoas, assim, até a equipe que cuida de você hoje, porque quando nós estamos falando em transtornos alimentares, em comportamento alimentar, esse trabalho, o ideal é que ele seja feito por uma equipe multidisciplinar, né, interdisciplinar, porque assim, o psicólogo sozinho, ele atende uma demanda, mas às vezes o próprio paciente, ele tem naturalmente necessidade de outros profissionais em cada um tem ali desenvolveu a sua função. Então, A doutora Tereza, ela é uma clínica médica, ela é uma médica da família. Eu sou atendida por ela pelo convênio da empresa que meu esposo trabalha. Então, assim, ela foi a primeira médica que me acolheu depois do médico que me atendeu na emergência, que trouxe para a gente a questão da anorexia. Ele até falou que são índices alarmantes, mas não são muito divulgados. Ele até citou que a cada 10 mulheres, uma morre. Porque é igual você falou, a gente olha muito para a pessoa obesa que quer emagrecer. Sim. A que está magra, a sociedade acha que ela está bem. Ela está magra, ela está bem, mas não sabe as lutas que a gente está carregando. Por estar carregando aquela magreza. É uma magreza saudável? Será que é? Então, ninguém olha para a gente com esse olhar. É tanto que eu fui criticada muitas vezes por estar indo na academia. Nossa, mas você é magra, você não precisa de academia. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo Isso. por trás. Não estou indo para academia para manter meu peso. Eu estou indo na academia, primeiro, pela minha cabeça, porque assim, eu esqueço mesmo de tudo. E segundo, para ganhar massa e engordar. Engordar não. Ganhar peso. Ganhar peso com saúde. Então, eu fui atendida pela doutora Tereza, uma clínica médica, que sempre me orientou a procurar um profissional, psicólogo. Quando eu fui para o Dr. Ebert, ela já tinha passado toda a minha ficha para ele, o meu quadro clínico todo. Que é um então, psicólogo. Quando eu cheguei no Ebert, ele já tinha todo o meu histórico ali na mão. E ele veio com toda delicadeza, com todo o cuidado, para poder me acolher naquele momento. E depois eu passei pela nutricionista. Agora, espera um pouquinho, que eu quero fazer uma pergunta para a Michelle. A anorexia, se eu usar um termo errado, você me fala. A anorexia, eu posso falar que é uma doença, igual a obesidade é uma doença? A anorexia, ela é um transtorno.
tá? Sim. Ele é um transtorno. E aí a gente diferencia transtorno de doença por alguns pontos, mas o que que faz desenvolver um transtorno? Hum. A gente chama de multifatorial. Transtorno não existe um ponto específico, né? Existe uma predisposição. Então, naturalmente, assim, ó, você tinha essa predisposição, assim como de repente eu possa também ter uma predisposição, né? E aí existe esse fator desencadeante, que alguns chamam de gatilho, ou seja, teve ali algum marcador onde você, para manejar aquela emoção muito difícil, aquele momento difícil, um dos pontos que foi naturalmente desenvolvendo foi o ponto da alimentação, onde você foi perdendo ali o próprio apetite, que às vezes até nem é comum na anorexia, tá? O nome anorexia, na verdade, o significado dele é justamente esse, essa perda de apetite. Isso. Mas muitos que têm o transtorno, eles têm a fome, eles têm a sinalização da fome. Só que eles utilizam a anorexia, ele é um transtorno realmente assim delicado, porque às vezes as pessoas utilizam como uma forma de controle, que Válvula? Seria uma válvula de escape esse controle? seria uma forma de não perder o controle, de ter, assim, é como se a gente quisesse ter as rédeas de tudo na vida nas mãos, e como em alguns pontos eu não posso ter, eu vou ter o controle da comida. Aqui eu tenho esse É controle. diferente de compulsão alimentar, que a pessoa, por exemplo, ela come para tentar suprir alguma coisa. Isso. Que aí a gente fala assim, qual que é o olhar que eu até gosto de ter na clínica? Qual que é a função que eu gosto de entender qual que é a função que esse alimento tem para esse paciente, né? A gente fala até de antecedentes, assim, no sentido de vamos dar um passo para trás. Você tocou aqui na questão da alimentação, do comportamento de um comer mais compulsivo, Uhum. de um comer mais emocional, como muitas Sim. pessoas chamam hoje, mas por exemplo, tá, você comeu exageradamente, mas o que que teve antes desse comer exagerado? E aí você observa a pessoa trazendo, não, esse dia eu briguei com meu namorado, e aí, tá, mas brigar com seu namorado, o que que você sentiu? E aí a pessoa traz toda aquela emoção. E esse é um ponto interessante, porque naturalmente, né, nós não fomos assim tão educados a entender as nossas emoções, né? Muitos de nós fomos criados no sentido de assim, olha, engole seu choro Engole aí, o choro, né? Verdade. Que esse, Fala de drama. você acredita? Nossa, você é muito dramática. Ah, Você acredita? Então, assim, tá, vou engolir meu choro. Aí você já está reprimindo o sentimento. Qual que é a função do choro? É porque, engraçado, a minha filha de 6 anos, quem não é pai, quem não é mãe, e quem não é psicólogo, né? Não entende. Aí vem e fala assim, mas você tá chorando, vamos supor, né? Vê a menina chorando, mas você tá chorando à toa? E lá na minha casa, eu falo com a minha filha, Papai do Céu deu lágrima pra chorar. Que bonitinho. Eu falo, sabe por quê? Porque às vezes eu tô chorando, e aí, desde pequenininha eu falo assim, ela fala assim, mamãe, hoje eu tô sensível. Eu permito ela expressar esse sentimento, porque da mesma forma que eu fico irritada, ela também fica. Da mesma forma que eu fico sensível, ela também fica. Então, quando algum adulto vira e fala assim, mas você tá chorando por quê? Você vai estar chorando à toa. Aí, eu já... Quando ela vai cair naquela reflexão de eu tô chorando à toa, eu... Fala para ele que você está chorando, que o Papai do Céu te deu lágrimas. E lágrimas foram feitas para sair do corpo. Né? Aí eu vou falando de um jeito para ela entender. Porque é justamente essa questão do engole o choro, reprime. E aí o que a gente faz com esse sentimento reprimido? Eu acho que é por isso também tem muitas pessoas que não conseguem se abrir e reconhecer, talvez, que precisa de ajuda.
Muitas pessoas sentir uma emoção, né? A gente fala assim, ó, não existe emoção ruim. Existem emoções que elas são mais gostosas de sentir, outras são mais desafiadoras. Mas as emoções têm essa função, né? E aí a gente vai olhar para a emoção. Você estava numa emoção secundária, que você estava, né? Como você trouxe, em altos níveis de ansiedade. Isso. E a ansiedade é uma emoção secundária. Então é como se o seu corpo tivesse assim. A ansiedade ela é ruim? Não, a ansiedade não é ruim, mas quando ela está desajustada, sim. Né? Agora, ela é importante. Quer dizer, antes de vir aqui para o podcast, eu e Sherry fiquei ansiosa. A Aline compartilhou comigo. Olha, eu estou ansiosa para esse É uma episódio ansiedade do boa, né? isso. E por que que é boa? Porque, poxa, eu vou me preparar, eu vou me organizar, Sim. eu vou ter todo um cuidado, eu vou ter todo um zelo. Então, esse ponto, ele é positivo, é importante que nós tenhamos, porque se em tudo a gente não tiver ansiedade, nós vamos passar as coisas assim, tocadas. Eu não vou Sim. estudar, eu não vou me Isso, preocupar, eu não vou fazer nada disso. Então, tá vendo que é um ponto que é importante ter na ansiedade? Mas se eu elevo essa ansiedade, é como se eu deixasse o meu corpo em estado de alerta o tempo inteiro. É como se fosse um carro mesmo. O carro, ele quando a gente acende o pisca-alerta, não significa que alguma coisa a gente precisa ter Sim. atenção. Sim. E a ansiedade é exatamente isso, é o pisca-alerta que ligou. Só que não deu atenção. Por que que será que esse pisca-alerta ligou? Não deu atenção. Vamos só parar aqui um pouquinho. O pisca-alerta já apagou, né? Se apagou o pisca-alerta, aí começa a andar com o carro, aí começa de novo a acender a válvula. Então, assim, é esse olhar, é para isso que a emoção serve. A Sim. emoção, ela está te comunicando algo. Aí a gente acha que vai para uma camada mais profunda. Se alguém tivesse, não estou jogando culpa em terceiros, mas esse mesmo olhar, igual você, enquanto profissional, tem, o que está te fazendo comer? Isso. O que veio antes? Se você tivesse tido esse questionamento, ô Cláudio, mas que momento que você parou de comer? O que você estava sentindo? A gente não tem, porque a gente não é profissional, né? Isso. Mas eu acho que também vem de lá da base, desse negócio de conversar, porque você falou que você só aceitou fazer a terapia e o acompanhamento nutricional porque seus filhos, seu marido, não é isso? Todo Te mundo. pediram. Quer dizer, eles já estavam enxergando que você estava, talvez, doente? Eu tive não muito sei como apoio é. do meu esposo e dos meus 2 filhos. Muito apoio mesmo, assim. Meu marido sai de serviço para me levar nas consultas, ir no psicólogo sozinho, para tentar entender o que ele podia fazer para me ajudar. O meu mais velho, o meu mais novinho também foi para o psicólogo, porque o psicólogo queria entender o que estava acontecendo dentro da família, né? E aí eu lembro que o psicólogo falou uma coisa comigo que me impactou muito do pequenininho, que na época ele 13, né? 12, 13 anos. Ele falou assim, como ele ama a família dele. Eu morri. Ele fala da família com tanto amor, tem muito amor dentro da sua família. Não era falta de amor. O problema não era a falta de amor. Muitos falaram que era falta de Deus. Não era falta de Deus. Vamos tocar nesse ponto. Por favor. Era comigo. Era alguma coisa comigo que eu não estava conseguindo me entender. Eu não me achei. Eu me perdi. Não sei quando. Eu me perdi ali. E hoje eu me achei. Sabe? Então não era falta de amor. Meu marido é uma gracinha. Sou suspeita de falar, né, Aline? Muito. A Aline conhece. Muito. Meus 2 filhos, assim, Mas sabe? porque isso é até bom falar que não foi, o problema não foi dentro Não da foi, sua casa. não foi. Porque às vezes a gente, eu não sei, eu queria até que você falasse o perfil, se é que existe, né? O perfil da pessoa que entra nesse estado de anorexia, que tem o transtorno. Aí eu não estou dizendo a questão do culto ao corpo. Talvez um lar desajustado, ou porque a Cláudia não estava num lar desajustado. Uma cobrança de alguém, você precisa manter o peso. Uma cobrança de tipo, isso é falta de Deus? Eu quero até que você fale a Sim, respeito também. disso. Quando a gente está falando desse multifatorial, isso é diferente para cada um, né? Sim. O que vai despertar é diferente para muitos. Mas, assim, alguns pontos interessantes, né? Famílias, uma base familiar, onde há uma cobrança, algumas famílias acabam tendo esse culto ao corpo, a própria família
tem uma validação muito grande. Olha, você tá Desde comendo, pequeno, né? você tá comendo muito, você vai engordar, você tá comendo pouco, você vai ficar assado, sabe? Uhum. Então, já tem esse olhar, É. esse comentário. Tem famílias que são assim, e tem, assim, faz um corte Não, aqui. pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Não, mas isso tudo. E aí a gente pensa assim, nossa, mas tá, tem uma família unida, né? É uma rede de apoio É, bacana, né? exato. E eu, assim, até aproveito para te falar que, assim, que bom que você teve isso, que bom que sua família é assim, que bom que você teve um suporte, um olhar diferenciado desse profissional. Uhum. Você trouxe aqui, né, a questão você mesma citou a questão do prognóstico, o médico te alertou a Sim. isso. De fato, a anorexia nervosa, o prognóstico dela é um prognóstico assim mais reservado. Então, quanto antes, né, a gente observa esse emagrecimento, procure já ajuda, porque quanto antes vier a ajuda, melhor. Eu, como psicóloga, algo que eu sempre falo, a gente não precisa esperar o transtorno estar instalado Uhum. para procurar ajuda. Então, assim, quando algo acontece, no caminho já vem essas pistas sociais, essas pistas de comportamento diferente. Então, mudou alguma coisa, aquilo já trouxe um certo sofrimento, um certo desajuste, procura ajuda, né? Já é a hora de procurar, porque quanto mais cedo, melhor. Né? E aqui eu aproveito até para quem é pais de adolescentes, fiquem atentos aos seus adolescentes, fiquem atentos às redes sociais, né? Rede social não é só Instagram, não é só YouTube. Exatamente. Tem aí Tem uma questão de idade, tipo assim, na adolescência é mais comum se ver anorexia do que numa pessoa adulta. tem essa tendência, né? É um transtorno que o início dele normalmente, na maior parte das vezes, é ali na fase da adolescência. É um transtorno onde pode acontecer em meninos e homens, mas é mais em mulheres, mulheres, né? Pode também acontecer quando a pessoa está ali numa fase já na melhor idade, também acontece. Então, assim, não inicia-se com maior parte na adolescência, mas em todo aspecto da vida pode ser desenvolvido, Sim. porque a pessoa tem ali, como eu disse, aquela predisposição, né? Então, assim, é bom estar atento, adolescentes. O que meu filho está vendo? O que ele está Exatamente. valorizando na internet? Sim. É justamente essa, porque o que a anorexia ela começa a despertar? É uma supervalorização do corpo e da forma do corpo. Então, qual que é o valor do meu filho ali? Porque, às vezes, a anorexia, a pessoa ela fica até monotemática. Ela só quer falar daquilo, é só aquilo, e é contar calorias, e saber a base nutricional do alimento. Aproveito até para indicar para vocês, tem um filme que chama O Mínimo para Viver, né? É esse que você me falou? Impactante, muito, Ela me falou para assistir esse filme. muito impactante. Fica a sugestão para quem quiser compreender, né? A atriz que fez o filme, ela já tinha passado pela anorexia, ela teve um emagrecimento para fazer o filme. Eu, particularmente, assim, acho que ela É surreal. andou ali com leões, porque ela navegou ali Nossa, num ponto muito, muito né? delicado. O corpo dela ficou assim muito mesmo? nossa, você não, gente, é o extremo acho assim, do ser humano, sabe? Hoje você pesa quanto? Hoje eu tô com 57 quilos e feliz no espelho. Olha para você ver, eu sempre te vi assim. Eu sempre te vi assim. E talvez com 38 quilos, eu acho que eu ia te enxergar assim. Assim, né? Assim. Olha que loucura, né? E eu até quero aproveitar, eu conheci uma menina que ela falou que ela não vai na esquina, aí o assunto não é sobre anorexia, mas eu quero fazer uma junção. Ela não vai na esquina sem passar maquiagem. E aí, eu falei, Deus me livre, eu falei assim, você não põe tipo um short, uma camiseta, um chinelo, põe na padaria? Pijama mesmo, vai lá rapidinho. De jeito nenhum. Eu tô falando de ir na esquina. E aí eu falei, por quê? Aí ela virou e falou pra mim, a minha mãe, quando eu era pequena,
aí isso vale também, eu quero que você faça uma ligação essa questão do alimento. Ela falava assim, você é muito linda. Não pode andar, mulher não pode Desarrumada. andar desarrumada. O que é desarrumada? É tão amplo isso, né? O que é desarrumada? E ela falou o quanto isso. Ela hoje é casada, salvo engano, ela tem filho. Ela falou o quanto isso faz mal para ela. O quanto isso faz mal. E ela não consegue se livrar, né? Não, ela não consegue se livrar. E aí corta para essa questão da alimentação. Não come muito, não, porque homem não gosta de mulher gorda. Também tem essas, Né? tem Então, essas isso falas. pode, essas falas, essas conversas, eu não vou falar se é desnecessário, não estou conseguindo encontrar um termo, pode desencadear algum tipo de transtorno lá na frente. E às vezes não necessariamente só o transtorno que tem ali, né? Nós temos o Manual de Diagnóstico Clínico Psicológico, o DSM-5, mas às vezes tem alguns pontos que não tá ali dentro do DSM. Vou citar um exemplo como a ortorexia. O que seria a ortorexia? Como o prognóstico até da anorexia, às vezes ele é mais reservado, né? Você até citou aqui que o médico te falou do índice de mortalidade. Então, olha como é séria a anorexia. De todos os transtornos, isso não estou falando nem dos transtornos alimentares, Sim. tá? Estou falando de todos os transtornos. A anorexia, ela é a que tem o índice maior de mortalidade, não apenas por desnutrição, né? Pelo que vem causado pela desnutrição, mas por questões relacionadas também a autoextermínio, enfim. Sim, Então, por isso que é importante, assim, ó, sinalizou, já busca ajuda. E às vezes a sinalização, ela não está na estética, ela não está na questão do físico, ela vai estar numa ansiedade que já está desajustada, num humor que mudou De de repente. repente, né? Então, assim, já vai observando esses pontos, né? E aí, um outro ponto interessante que você trouxe da sua amiga, que, assim, se arruma muito e tem os prejuízos, e mesmo assim ela não consegue modificar, e aqui é um ponto. O que a gente pensa a respeito de um transtorno? Um transtorno, ele é caracterizado por algo que traz prejuízo à vida do indivíduo. Então, na anorexia, a pessoa deixa de ter contato social, ela não quer mais sair, ela não quer se envolver em coisas onde ela precisa se alimentar em público. Verdade. Às vezes a necessidade dela de controle fica muito grande, então os alimentos, né? Até algumas pessoas com anorexia têm ali minuciosamente o que ela vai comer, o que ela pode, esse Pesa tudo alimento. ali. Eu não cheguei nesse ponto de pesar. Você se privava de Eu determinados eventos? Eu me privava e inventava 1000 desculpas quando eu não tinha como sair do evento. Eu acabei de almoçar. Nossa, eu não tô bem hoje do estômago. Nossa, eu tô com uma dor no estômago. Não, eu tô com um dente que não tá bacana. Sempre eu tinha uma desculpa para não me alimentar. Sempre. E não gostava de ver as pessoas comendo. Me dava uma gastura? Você comendo ali, comendo. Aí você já achava que ela tá comendo demais. Demais. Sendo que às vezes ela tá fazendo uma alimentação. Vocês não param de comer. Algumas pessoas, elas começam a cozinhar para a família. Então, assim, ela quer ter o controle. Então, vou cozinhar para a família. Então, vou cozinhar para a família. E aí, também é uma estratégia para ela não comer. Porque se eu estou cozinhando, fulano, você não está comendo. Não, você está cozinhando, eu fui provando, eu Isso é comi. inconsciente? Não, consciente, ela está privada, né? Não, mas eu falando assim, vou começar a cozinhar, porque aí, quando me perguntaram, eu vou falar que eu fui beliscando. Isso, ela maquina isso? Ou acaba vindo no inconsciente, ela pondo para jogo? Ela tem estratégias para não se alimentar. E ela sabe que as pessoas vão insistir, porque se ela... Aqui é até um ponto que a Cláudia trouxe, que o benefício que a sua família teve no seu processo né, de remissão dos sintomas da anorexia. Que é um outro ponto que a gente fala aqui, a gente não fala nessa questão, olha, você a cura, né? Isso que eu te perguntar agora.
isso. Existe Nossa, cura? existe cura. Michele, existe cura. Transtornos, a gente não pensa em cura, a gente pensa em remissão, né? Então, hoje você remitiu o seu sintoma, você não tem as características mais, você está consciente do que você passou, mas vamos dizer assim, é um ponto sensível, Isso. sabe? Então, se em algum momento começar a modificar e você perceber que a alimentação ela começou a se espaçar, opa, Isso. deixa eu já. Fico me policiando hoje. Isso. E aí, E tenho medo de voltar lá atrás. lá atrás. Eu tenho esse medo. Uma coisa que a Michele falou, da questão de inventar gatilhos para fugir das situações, eu sempre não tinha tempo. Estou muito atrasada, não vai dar tempo de eu tomar café. Mas eu planejava o meu atraso. Eu levantava cedo e ficava sozinha em casa, porque eu trabalhava só à tarde. E o Marco ia para a escola. Eu ficava horas em frente à TV. Quando dava 11h30, eu ia fazer o almoço. Não dava tempo de almoçar, porque eu tinha que estar no serviço 2 horas. Gente, eu ia até te falar isso, porque Isso. que rotina é essa? Porque às vezes a gente Isso. vê que rotina é essa. Eu não consigo sentar para comer. Você Programava tudo. programava. E o Ebert, o psicólogo, trouxe isso para mim. E eu amava trabalhar, porque eu trabalhava sozinha, eu não precisava comer, porque ninguém ia ficar me perguntando se eu tomei café da tarde, se não que o que. Você entendeu? Um medo que você teve foi... a gente já está chegando já na parte final, isso inclusive, se eu deixar de perguntar alguma coisa, você pode abordar, Michele? Vamos falar da religião. Sim. Sim. Nossa, é muito. Eu acho que vai ter mais podcast. Um medo que você trouxe foi quando você chegou para o Nutri, ele te explicou que engordar é diferente de ganhar peso. Sim. E um dos seus medos foi, eu vou ficar gorda? Eu vou ficar igual a Thaís Carla? Ela, não, Cláudia, não vai ficar igual a Thaís Carla. Se eu engordar, eu acabo com a senhora, doutora. Falei sério. Aí ela ficou tipo assim, eu tô falando sério, doutora. Se eu engordar, eu vou ficar muito chateada com a senhora. Eu te prometo que se você seguir a minha dieta, a academia, você não vai engordar. Aí eu falei com ela, eu vou comprar uma balança. Ela, não vai. Eu vou comprar uma balança, porque todo dia eu vou pesar. Você não vai. Você me promete que não vai. Então você teve que assumir um compromisso com você mesma para poder ter um resultado satisfatório, né? No acompanhamento. E aí foi, em 2 anos, eu engordei 13 quilos. Eu ganhei 13 quilos. E não fiquei gorda. Obesa. Saudável. Olha, como que a cabeça da pessoa Tadinha está da nutricionista, adoecida. né? Se essa menina agora... Mas essas pessoas, esses profissionais, vocês são preparados para Mas eu não sabia porque que eu até ia. a gente acreditar, Lógico, Mas tipo vamos assim, né? pensar, vamos pensar racionalmente nisso, né? Assim, nós temos aqui uma pessoa com um quadro de emagrecimento extremo. E aí, você colocou lá no outro extremo, né? Uma pessoa com um grau de obesidade, né? Ela agora até fez bariátrica, mas na época eu imagino que ela tivesse um grau 3 de obesidade. muito, e ela fomentava isso, né? Isso. Ela, No início ela fez uma campanha, né? Sim. Vamos ser gordinhos. Claro. Então você foi assim, a anorexia, ela tem, o anoréxico, ele tem esse pensamento meio dicotômico. Ou se eu engordar, aí aqui entra novamente o controle. Porque normalmente ele tem a fome. E aí ele quer comer, ele sabe que o comer é saboroso. Mas e se eu perco o controle? Será que eu vou conseguir parar de comer? E aí, se eu não conseguir, se eu perder o controle, eu vou ficar que nem uma Thaís Carla. Então, se eu perder o controle, eu vou engordar muito. Então, aqui novamente volta essa característica do controle mesmo. Do perfeccionismo também é um outro marcador, né? É muito grande. Uma coisa a gente não tem noção, Uma coisa que juntou com a anorexia, que eu passei por um processo assim, gente, que eu falo, meu Deus, sou grata a Deus todos os dias. Com a anorexia, eu desenvolvi a compulsão por compra. Aí eu endividei. Eu comprei coisas que nunca na minha vida eu vou usar. No final, eu tinha 70 pares de havaianas, não sei quantas bolsas, 5 Você roupas. calça, gente?
Eu acho que eu calço 2, né? 2, uma em cada pé, mas eu tinha Porque eu calço 70. 38. Doei tudo, amiga. Eu Gente, doei a Cláudia tudo. doou. E Doei. você. Nossa, Cláudia, você nem lembrou de me dar um. Ô, amiga, um dia eu te separando lá, mandei foto no grupo da família, minhas sobrinhas, estou Que doando. família é essa? Quantos Estavam peças lá na pode ter? porta já. Uma coisa que eu tô preocupada, doutora, as minhas roupas que não entram mais em mim. E eu falei uma fala que meu marido ficou muito preocupado, vou levar isso para meu terapeuta, mas eu tô aproveitando a deixa. Aproveita. Tirei um monte de roupa do guarda-roupa e o que eu faço? Eu experimento, serviu, fica lá, não serviu, eu tô fazendo um montinho. Uhum. Aí esse montinho tá crescendo. Porque eu tava pesando, sei lá, 38 quilos, eu tava vestindo PP e mandava apertar ainda. E comprando muito, endividei, tive que pegar dinheiro emprestado para pagar a conta, né, e tal. Vou doar essas roupas. Só que um dia desses, eu falei assim, gente, cada vestido da Ering que eu nem usei direito e tal, não vou doar, não. Quem sabe depois eu volto a entrar neles. Aí, meu esposo... Aqui é o ponto sensível, tá vendo? Nossa. Aí ele ficou preocupado. Ele falou, para você voltar a entrar neles, você vai ter que ter os seus 38, 40, 42 quilos. Nossa. Aí entra a questão da cura, né? Que não tem. Você tem que sempre estar. E aí eu acho que eu preciso tirar essas roupas do meu guarda-roupa, porque quando eu abro o meu guarda-roupa, eu fico pensando, eu já cheguei a falar o que eu fui fazer da minha vida. E eu vou aproveitar esse Também ponto você seu, tem Cláudia. Eu vou aproveitar esse ponto seu para até como que você fez para trazer uma resolução de problemas, né? Então aqui você, doutora, eu vou te fazer uma pergunta, mas você me fez a pergunta e você mesma trouxe a resposta. Não é nem a resposta, a resolução. Sim. Então você já identificou, né? Você falou assim, olha, meu marido já identificou, isso é um ponto sensível. Para mim, é um ponto sensível. Vou ficar atenta. Então, a partir do momento em que você olhou as roupas e falou assim, quem sabe eu posso entrar neles de novo? Aí ele já fez uma verificação com você. Tá, mas para você entrar nessa roupa, o que vai acontecer? Opa, eu vou entrar naquele processo que um tempinho atrás, agora, na sua fala, você trouxe assim, olha, eu tenho muito medo de voltar naquele processo novamente. Então, quer dizer, aí você já observou e falou assim, eu acho que as roupas ali não estão adequadas mais no meu guarda-roupa. Então, eu preciso tirar de longe. E eu percebi que te gerou uma emoção, não Gerou, porque eu realmente foi uma luta sair de onde eu estava. E hoje eu olho para trás e vejo assim, eu fui uma guerreira, sabe? Porque você sentar, hoje eu sento de manhã, eu faço meu café da manhã, meu pãozinho com ovo, minha porção de mamão, meu cafezinho com leite. Então, assim, eu sento e como, com prazer, mastigo, engulo, sabe? Guardo, faço toda a minha alimentação para levar para o serviço, tomo minha creatina, preparo meus whey, levo minha roupa de academia. Então, assim, eu quero ir daqui para frente. Eu não quero voltar. E eu tenho medo de voltar para aquele lugar que eu estive, sabe? Eu tenho muito medo. E, ao mesmo tempo, eu fico me policiando com a questão do peso. Eu brigo comigo diariamente. Que eu não posso passar disso aqui. É uma meta que eu coloquei para mim, esse peso. E não quero voltar lá. Então, eu fico nessa briga. E isso mexe muito comigo ainda, assim, sabe? É igual você falou, né? Não existe uma cura. Eu tô curada da anorexia, posso, não preciso de terapia, não preciso fazer mais nada. Não, eu acho que não tem a cura realmente. Eu acho que tem um dia após o outro. isso. É uma remissão mesmo, né? As características, esse pontinho sensível ele está aí, você vai ficar atenta. Mas, assim, esse olhar que você tem, a gente chama até de olhar de compaixão. E que é uma característica até muito interessante do próprio transtorno alimentar. A gente desenvolver esse olhar de compaixão. Autoamor, Que seria assim, olha, eu posso olhar para isso que está dentro de mim, eu sei que ele está ali, mas tudo bem, eu não preciso ter a crítica com relação a isso. Eu posso observar isso acontecendo,
mas eu não tenho crítica, sabe aquela crítica paralisante que, nossa, e eu agora tá voltando e aquilo vai se intensificando? Isso. Não. Olha, eu reconheço, está aqui, eu consigo verbalizar, eu consigo falar sobre isso. Nossa, é importante, acho que eu vou levar isso para a sessão, né. Eu observei aqui que em vários momentos você ficou, assim, Emocionada? emocionada. Eu, se fosse em sessão, eu ia pausar o momento da sessão e falar com o meu paciente assim: "Tá, o que que você tá sentindo aí agora?". E aí ele vai trazer qualquer emoção que tá ali quente naquele momento, o que que ele tá sentindo, porque ele lembrou de algo, passou algo que ele emocionou, né, e é algo que a gente trabalha aqui. Então tá vendo que a emoção ela é o tempo todo uma função que a gente trabalha. E eu gostaria muito de te parabenizar mesmo, Obrigada. que você foi uma guerreira, você foi assim, Pode ver. você é maravilhosa, né. Antes da gente, iniciar a gravação aqui, nós estávamos aqui batendo um Parecendo amigas papo de anos, né? super divertido. Verdade. Então, Eu assim, já soube, assim, com essa questão, sabe? Porque, igual eu falo para vocês, é, gente, ficar perdido é muito triste. Você está perdido e não achar um norte. Hoje, eu olho para essa Cláudia lá dentro e converso com ela. E falo que eu não vou voltar para lá. Que ela vai ter que me seguir daqui para frente. Eu não volto para lá Uma frase mais. linda, Cláudia. Eu olho sempre para ela e falo, sabe? Porque todos os dias eu me olho no espelho. Todos os dias eu me olho no espelho e falo: Cláudia, você tá aí quietinha, vai manter aí. Você só vai me seguir. Não sou eu que vou te seguir, não. Oh, que lindo. Porque foi eu, né? Foi comigo mesma que aconteceu tudo. Eu sei o sofrimento que eu passei. E eu não deixo esse sofrimento voltar, não. Então, assim, é eu e eu mesma. Por isso que eu te falei que eu priorizo agora a minha saúde mental e física. Para mim cuidar dos meus. Michele, eu queria que você, antes de fazer suas considerações, falasse essa questão da religiosidade, que é o que a gente escuta muito, né? Eu sou uma pessoa cristã e já ouvi, já que eu sou cristã, já que eu acredito em Deus, eu não posso ter depressão, eu não posso chorar, eu não posso N coisas. E não está atrelado, né, a fé que temos, né? Eu queria que você contextualizasse isso, não necessariamente, exclusivamente a questão de anorexia, mas você, enquanto psicóloga, queria que você falasse isso e fizesse suas considerações, por favor. bom, eu, compartilho, eu sou cristã, Somos cristãos. e assim, é um ponto que para mim ele é importante, sabe? A gente observar o ser humano como um todo. Gente, tem até livro aí escrito, né? Jesus não foi o maior psicólogo de todos. Sim, Jesus exato. acolheu a todos, ele não constrangia, né? Então, olha a beleza disso. E aí, quando nós estamos pensando em esse adoecimento mental, em transtornos mentais, né, sejam eles de ordem alimentar ou mesmo depressivo, né, ou transtornos do humor. Então, assim, não é falta de fé. Gente, o nosso cérebro existem 1000 conexões, né? Então, assim, é uma rede de conexões que estão ali, pensar, agir. Então, a gente precisa ter esse olhar que, de fato, algumas coisas podem desajustar. Ou por alimentação, podem ser também por questões biológicas, Sim. nutricionais. Então, a pessoa ela pode ali, eu gosto de brincar que assim, é como se colocasse um binóculo e ela começa a enxergar diferente, porque alguma coisa aqui ficou desajustado, um fiozinho, às vezes, né? Vamos dizer assim, Desencapou? eu não vou dizer que. Mas assim, teve uma questão, e às vezes é por questões nutricionais mesmo. E ocorre ali aquela disfunção ou de um pensamento ir para um lado mais negativo. E nós sabemos, né, nada disso tem a ver com fé. Então, hoje nós temos aí muitos profissionais, né, que são
psiquiatras que também são cristãos, nós temos psicólogos que são cristãos. Então, assim, naturalmente, quando a gente recebe em sessão, a crença do nosso paciente, ela é soberana, lá não é local onde eu vou colocar a minha crença, eu respeito a crença desse meu paciente, mas até a religiosidade não, a religião ou o seu ato de fé, ele é um fator protetivo, mas isso não necessariamente significa falta de fé, porque às vezes a pessoa, assim como você citou aqui a dor de dente, que às vezes você falava para, né? E era tão respeitado, às vezes você falar na igreja que não vai comer porque você está com dor de dente, você, não, tá com dor de dente, tá com dor de cabeça, tá com um remedinho aqui para dor de cabeça. Verdade. Mas por que a gente não tem esse olhar para as questões da nossa mente, né? E às vezes a pessoa é um sofrimento tão solitário porque ela já tem esse julgamento, ela já está vivenciando uma dificuldade, e aí ela tem mais uma, que é a crítica de pensar que, nossa, e se eu contar isso para alguém, a pessoa vai questionar a minha fé em Deus. Exatamente. Você está passando por isso porque você não tem Deus Não na tem vida. Deus, é isso mesmo. Eu ouvi isso. Você está Sim. passando por isso porque você fez alguma coisa errada e Deus está te punindo. Punindo. E eu já estava assim no fundo do poço e eu ouvi isso, sabe? Então, assim, é uma coisa muito dura de você ouvir. E realmente, eu falo que quando você não está bem mentalmente, o espiritual também não fica. Então, se uma pessoa chega para você e falar isso, se você não tiver uma fé plena, você abala. Porque eu não tinha paz nem para dobrar o meu joelho dentro de casa para orar, porque eu não estava bem. Eu não estava bem. Como que eu ia dobrar o joelho para orar? Minha cabeça estava a mil. Eu não conseguia alimentar, eu não sentia fome, eu indo para médico. Você acha que eu, tipo assim, em momento algum eu conseguia ter paz comigo mesmo? Então, realmente abalou, mas não que eu estava sem Deus. Porque todo momento eu pedia a ele para me libertar, para me ajudar. Então eu não estava sem ele. Então eu acho que realmente tem uma cultura muito grande em cima de doenças mentais, né? De falar que estão afastados de Deus. Isso ocorre, e a gente, que bom, né? Que a gente teve a oportunidade de tocar nesse assunto, Isso. né? Inclusive para falar que não, gente, procura sim. Eu também falo para todo mundo fazer terapia agora. Eu amo. Mando todo mundo fazer. Tem não sei se pode falar isso aqui, mas, por exemplo, a Lagoinha tem a Clínica da Alma, que faz atendimento mais social. Então, assim, precisa ter esse olhar, porque a saúde nossa, ela é integral. Então, quando estamos falando desse bem-estar, é um bate-papo com amigos. É dois planos, né? gente? É um carnal e um espiritual. A gente tem que cuidar dos dois. Isso. E os profissionais também. Profissionais, um em relação ao outro, né? Então, por exemplo, eu trabalho com comportamento alimentar, eu tenho nutricionista, o profissional da educação física, o endócrino, o psiquiatra, como profissionais que eles estão ali para a gente contribuir em prol do paciente, né? E a gente não estou ali para tomar papel de ninguém, cada um tem ali seu objetivo, sua função, e da mesma forma, quem está à frente de um púlpito, como está ali diante de falar uma informação que ela é importante, que ela é relevante aos fiéis, de também orientar, de também direcionar, né? Eu acho que isso acolhe, né? A gente precisa desse... É tão gostoso ter esse olhar acolhedor. Eu fiquei muito feliz de saber que você teve essa rede de apoio, apesar do que acontecia para além da rede de apoio, dessas acusações infundáveis, né? Enfim, graças a Deus você teve essa rede de apoio. Você, eu falo que eu não posso nunca deixar de acreditar na família, porque eu tive apoio demais da minha família, do meu esposo. E esse é um ponto muito relevante, né? Você se sentir amada, você se sentir acolhida, você se sentir respeitada. E tudo isso fez com que você tivesse ali um momento de melhorar cada vez mais, né? Então, todos olharam ali o olhar ideal para você, de amor, de cuidado, e um cuidado tão grande que olharam para os vários lados que são importantes dentro dos seus valores. Então, seus valores, tanto na questão da saúde física, seus valores tanto na questão espiritual. Então, tudo isso fluiu, tudo junto, para que você hoje esteja aqui contando o seu relato maravilhoso.
E que eu fico muito feliz. Você quer fazer alguma consideração Eu final? fico grata por você ter me proporcionado esse espaço, Aline, que assim a gente nunca vê falar, né? São pouquíssimas as pessoas com quem a gente conversa. E já parei para conversar com pessoas assim, que não entendem. Vira e fala: ah, mas é uma coisa tão boba, tipo assim. Você tinha medo de ficar gorda, mas você é magra. Vai muito mais além do que isso. Até hoje eu ainda busco respostas, entendeu? Então, assim, só agradecer mesmo o carinho, a oportunidade, o enxergar, ter empatia com o problema do outro, não fazer ele tão menor. Sim. Porque para muitos, de repente, seja, né, pequeno, mas para mim que passei foi muito grande. E falar dele hoje me liberta todas as vezes. Falar desse transtorno, ele é libertador para mim. Sim. Porque eu falo com segurança de não estar voltando para aquele lugar. Sim. Só caminhar para frente. Sim. E eu fico muito feliz, muito honrada por você ter confiado, né, neste programa, de contar a sua história. Você acredita que eu confiei? Menina, acredito. Eu acredito. Eu acredito muito que a sua história vai impactar muitas famílias, de formas assim que não podemos imaginar. Eu tenho certeza disso. Ai, que bom. E fico realmente muito honrada por você contar, porque eu acho que é tão íntimo isso, né? Uma questão tão íntima. E você se sentir preparada para falar sobre, por você ter dado voz às suas emoções aqui, né? Porque nós rimos, você riu, você chorou, você se emocionou, entendeu onde está a sua fragilidade. E mais ainda, a Michelle ainda vai falar, por você ter também acreditado na seriedade Do assunto. do assunto do programa. E por isso que a todo momento eu falei, se eu falar alguma coisa aqui, você pode corrigir, porque hoje a internet está cheia de conteúdos vazios, né? É natural a gente, de repente, entra numa rede social para procurar uma receita. E da mesma forma que a gente procura uma receita de um bolo, a gente quer encontrar respostas para situações assim. E será que na internet as pessoas que estão falando sobre isso estão falando com a seriedade que é, com a responsabilidade que é? Então, antes de você fazer suas considerações, eu quero te agradecer. Não só você, mas as meninas que me atenderam, né, que fizeram o meio de campo para você estar aqui. Óbvio que você vai voltar. Não tem nem opção, né, querida, de falar que não vai poder voltar mais. Foi muito rico. Eu acho que tinha tanta coisa mais para falar, né, que um episódio não seria o suficiente. Mas eu sou muito honrada de você ter topado participar. Obrigada. Fique à vontade para fazer suas considerações, se tiver. Eu fico muito feliz, fiquei muito feliz com o convite, né? É um tema, assim como a Cláudia falou, é difícil da gente encontrar, né? Ambientes falando, e eu acredito, você acredita? Que esse ponto onde a gente ouve uma pessoa que passou por aquele momento, né, e que venceu, isso é muito importante. E aí, o interessante de falar sobre comportamento alimentar é exatamente isso que aconteceu aqui. Então, você trouxe assim, olha, nós conversamos sobre várias coisas. E é isso, o nosso olhar, ele não é só sobre alimentação. Sim. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, você trabalha com comportamento alimentar, você só fala de comida? Isso. Não! A gente, inclusive, a gente precisa falar de outros pontos da vida, outros valores, outros gostos, outros prazeres na vida da pessoa, justamente para tirar esse foco, esse holofote em cima da alimentação. Porque se tudo, né, se o transtorno gira em torno daquilo, vamos criar um olhar mais amplo. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Nós viemos para falar de um ponto específico, falamos sobre vários assuntos muito gostosos, e tudo isso faz o nosso comportamento, porque nós somos esse espectro humano Isso. maravilhoso, Verdade. né? Maravilhoso. E aí, Cláudia, eu aproveito também
para poder te falar assim que com essa força que você teve, agora você vai ver o tanto que você reconhecer ainda mais a sua força para conquistar outras coisas, outros pontos, outros valores, né? Você trouxe aqui seu desejo de estudar, então, de repente, agora você vai olhar, assim, não, eu fui forte, eu venci aqui e eu consigo dar mais um passo, e isso é uma beleza em consultório, né? Às vezes a pessoa ela entra ali um pouco mais fragilizada e ela dá um passo e ela percebe, nossa, eu consegui dar esse passo, acho que agora eu consigo dar esse outro, e a gente vai caminhando junto. Então, se você está assistindo, tem alguma questão relacionada à alimentação, ou independente da alimentação, se você tem algo na sua vida que está ali te trazendo sofrimento, ou está difícil, né, para você manejar sozinho, então procure ajuda. Eu não sei se eu posso deixar aqui, mas Pode, de qualquer forma eu vou colocar, mas pode ficar à vontade. Bom, hoje eu estou nas redes sociais, né? Meu Instagram é @Michele Moisés, o Moisés no final com 2 S's. E ali você pode, se você tiver interesse, pode mandar um direct, mandar uma mensagem, interagir, né? O nosso objetivo é também oferecer oferecer uma informação de qualidade também através das redes sociais, uma vez que também é um ambiente onde as pessoas estão ali, e se a gente puder também ter esse ambiente onde as pessoas possam buscar uma informação mais adequada, estamos também ali falando não apenas de alimentação, porque a alimentação é um ponto da nossa vida, então nós temos aí vários. Sem mais. Pode atender se você quiser. Eu tô sem mais.